Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês vão palestrando, que o Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, redentor que esperou Israel. Os chefes da morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias, enfim, se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas o mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, pois é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Então, meu irmão, minha irmã, bom dia, tenham todos um bom dia, que esse dia seja um dia muito especial para cada um de nós, que esse dia seja bom, que nossos trabalhos frutifiquem, que nossa fé cresça, que nosso amor aumente, nosso amor aumente, né? E então, estamos aqui passando mais uma vez, mais um dia, para assim divulgar a Santa Palavra de Deus, neste dia, que é o dia especial para nós, porque é mais um dia que o Senhor nos concede pela sua graça, pela sua misericórdia, para que possamos estar vivos e trabalhando e progredindo. Tenham todos um bom dia. A palavra de Deus hoje, a palavra de Deus está no livro de Lucas, no capítulo 24, nos versículos de 13 a 35. Ouçamos então com bastante atenção. Aqui o nosso tema diz que Jesus caminha com os homens. Naquele tempo, neste mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu.
É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, Jesus desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, meus amigos, esse evangelho está bem claro para nós, né? Depois daquela cena de morte, crucificação e morte, de sepultamento de Jesus Cristo, eles realmente sim esperavam pela sua promessa de ressurreição. Mas já era domingo, 3 dias já tinham se passado e eles não viam jeito de que Jesus tinha ressuscitado. Então saíram de Jerusalém e foram embora para Emaús, porque eles achavam que ali em Jerusalém eles não tinham mais nada para fazer. E seguiram a estrada muito triste, conversando sobre tudo o que aconteceu durante os últimos dias em Jerusalém. Nisso, Jesus se aproximou deles, né? Jesus, na sua humildade, Jesus se aproximou deles e perguntou: o que é que vocês estão conversando? E eles explicaram sobre o que eles iam conversando, falando sobre o assunto passado, há 3 dias atrás, conversando sobre tudo que aconteceu com Jesus, e Jesus, na sua humildade, só escutando. E depois Jesus virou para eles e disse: como vocês são lentos para entender as Escrituras. E eles, né, não entenderam ainda bem, mas Jesus continuava explicando as Escrituras até chegar no povoado. Jesus fez que ia passar, ia mais adiante, e eles convidaram Jesus para permanecer, dizendo que já estava tarde, que já era noite. E Jesus ficou com eles, e na casa que eles chegaram, já era noite, foram então jantar, e Jesus pegou o pão, abençoou, partiu, deu a eles, e eles vieram reconhecer Jesus aí neste momento da fração do pão, né? No momento que Jesus abençoou e partiu o pão. Então, meus irmãos, hoje ainda somos muito lentos para entender as Escrituras, né? Então, hoje a gente ainda demora para entender o que a palavra de Deus quer dizer para nós, e aí fica um pouco mais difícil para a gente, fica mais difícil para a nossa fé, porque se não entendermos realmente a palavra de Jesus, se não compreendermos as Escrituras, não vamos entender os acontecimentos dos dias de hoje.
as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje foi também proclamada por Jesus, foi dita por Jesus. E ele falava do final dos tempos na sua palavra, e hoje nós vemos tantos sinais, e hoje vemos acontecer tantas coisas, mas se a gente não aprendeu, não entendeu as Escrituras até hoje, não vamos entender os sinais do tempo. Então, já fico por aqui. Aqui está um barulho, é pancada, é música alta. Peço já desculpa a cada um de vocês. Então, vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês um bom dia. Que o Senhor Jesus dê a todos, né, a luz necessária, enviada pelo seu Espírito Santo, para que nós entendamos as Escrituras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Tenham todos um bom dia, uma feliz quarta-feira, e que, se vocês puderem, curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Eu desde já agradeço. Então, até o próximo dia, até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.